quarta e sexta. Mil perdões ali, eu esqueci que vocês eram 2 aulas na sexta-feira. Então, na aula de hoje, eu pretendo terminar essa parte de termodinâmica. Se eu não conseguir terminar a parte de termodinâmica, eu termino na sexta-feira, deixando ainda um tempinho para vocês trabalharem na lista de exercícios de vocês. Então, na aula passada, eu falei de leis da termodinâmica, mas para falar das leis da termodinâmica, eu parti de uma nova expressão da pressão, que era 1/3 de massa, velocidade ao quadrado, sobre volume. Não fiz nenhum exemplo de aplicação disso, porque os exemplos tem um só na lista de vocês, na lista de transformações gasosas, acho que tem um exercício para fazer substituição de valores no local dessas letrinhas, nada além disso. Saí dessa expressão para escrever energia cinética dos gases, cheguei numa expressão que a energia dos gases era 2/3 de P vezes V. Como nós mencionamos que PV era nRT, eu escrevi a energia cinética de um gás como sendo 2/3 de nRT. N é número de mols, R é constante, não modifica, então variação de energia cinética estava relacionado com variação de temperatura. Comentei com vocês que em alguns livros de física não aparece como ΔEC, não aparece como energia cinética, isso aparece com o símbolo ΔU, porque ele fala como se fosse uma variação de energia interna de um gás. Ok? Eu comentei com vocês também na aula passada que a primeira lei, ela era uma lei da conservação de energia, e o que me dizia essa lei da conservação da energia? Que quando eu estou com um gás armazenado dentro de um determinado sistema, toda a quantidade de energia que eu forneço para esse gás, ela se conserva. Como é que eu forneço energia para um gás? Normalmente eu forneço energia para um gás da maneira na qual nós chamamos essa energia de energia térmica, isso é, aquecendo um gás, fornecendo calor. Ao fornecer calor para um gás, esse gás expande, sofre dilatação, e ao expandir, esse gás pode realizar um trabalho. Aqui eu já usei o termo pode realizar um trabalho, tá? Se ele não realizar um trabalho, ou se ele realizar um trabalho parcial, uma parte dessa energia que eu forneci fica armazenada aqui dentro desse recipiente, junto com esse gás. E essa parte que fica armazenada aqui dentro do recipiente, junto com o gás, é a tal da nossa energia cinética. Então, a primeira lei da termodinâmica me diz que quantidade de energia que eu forneço, ela se conserva na forma de trabalho mais energia interna do gás. E aí eu comentei algumas situações em relação a essa primeira lei da termodinâmica. Mas para falar de situações dessa primeira lei da termodinâmica, eu escrevi o conceito de trabalho não mais como força vezes deslocamento. Eu troquei o F por M vezes A e escrevi uma expressão que trabalho era força vezes variação de volume. São as grandezas que a gente trabalha quando fala em gás, né? As grandezas que a gente usa quando fala em gás. Porém, essa expressão, ela só pode ser usada na transformação isobárica. Se a transformação não for isobárica, para calcular o trabalho, eu preciso ter um gráfico do comportamento da pressão em relação ao volume. E sempre que eu tenho um gráfico do comportamento da pressão em relação ao volume, eu calculo a área compreendida entre a figura do meu gráfico e o eixo do volume. Tá? E aí, se eu calcular essa área, eu sei calcular o trabalho. Então, o trabalho é numericamente igual a essa área. Então, sabemos calcular esse trabalho que aparece aqui na expressão da primeira lei.
também sabemos calcular a energia cinética, porque nós temos uma expressão para o cálculo dessa energia cinética, que é o tal do 3 meios de nR delta T. Então, energia cinética, eu também sei calcular. Também sei calcular quantidade de calor, mc delta T, quando não envolve mudança de estado físico, apenas mudança na temperatura. Então, tudo que aparece na primeira lei é energia e nós sabemos calcular cada uma delas. Lembrando que trabalho é o mesmo que variação de energia. No caso, quem está variando energia aí é o êmbolo, né, que está ganhando movimento. Quando eu falei do conceito de trabalho, eu comentei com vocês que o trabalho poderia ser positivo ou o trabalho ainda poderia ser negativo. E falei de algumas situações específicas. No caso da transformação isométrica, onde um gás não tem variação de volume, isso é, o volume é sempre constante, nós não temos trabalho sendo realizado nessa situação. Falei da transformação isotérmica. Na transformação isotérmica não tem variação de temperatura, isso é, a temperatura é constante. Então, nessas situações, eu não tenho modificação na quantidade de energia interna do gás, já que a energia interna está relacionada com temperatura. E comentei que na transformação adiabática, o sistema não troca calor com o meio externo. Então, se ele não troca calor com o meio externo, isso significa que todo o trabalho realizado pelo gás é proveniente de uma diminuição da quantidade de energia interna que esse gás possui. Tá? Foram alguns casos em particulares que eu comentei com vocês. Falei também com vocês na aula passada que num gráfico de pressão por volume, esse gráfico às vezes vai aparecer para nós na forma de um ciclo termodinâmico. Eu acho que eu coloquei até um ciclo para vocês na aula passada, um ciclo que era um quadrado, um retângulo, alguma coisa do gênero, com pontos A, B, C e D. Tá? Aqui eu estou pondo uma outra figura geométrica, por exemplo, um triângulo A, B e C. O fato de eu ter uma figura fechada já me diz que o trabalho realizado no ciclo é a área da figura. Tá? Se esse ciclo estiver no sentido horário, esse trabalho é positivo, porque ele teve mais expansão do que contração. Como que eu sei isso? Olhando para essa figura, ele expandiu de A até B, então eu calcularia toda a área embaixo da reta AB para saber o trabalho nesse pedaço de A para B. Esse trabalho é positivo, porque teve a expansão do gás, então é a área de um retângulo bem grande. De B para C não tem trabalho sendo realizado, porque é uma transformação isovolumétrica, o volume não mudou. Porém, de C para A tem trabalho sendo realizado, e o trabalho seria a área embaixo da reta BC. Embaixo da reta BC eu tenho um trapézio, então a área desse trapézio ela é menor do que a área do retângulo que tem um lado AB. Como de C para A o volume diminui, esse trabalho é negativo, portanto o trabalho é maior no retângulo do que no trapézio, porque eu tenho áreas diferentes aí. Então, eu comparo essas áreas, é o mesmo que eu somar a área de cada um dos trechos para saber o trabalho, né? Então, somaria o trabalho de A até B, com o trabalho de B até C, com o trabalho de C até A, para saber o trabalho no ciclo. Mas, como o ciclo é fechado, eu calculo como sendo a área da figura. O que mais eu comentei com vocês? Eu comentei que se fosse anti-horário, esse trabalho era um trabalho negativo, porque ele teria maior compressão do que expansão. Se eu tivesse colocado um sentido diferente, ao invés de
ABCA, eu tivesse colocado ACBA para o outro lado, né? Aí o trecho BA teria uma maior redução do volume, então o trabalho negativo seria maior, a área dele, do que o trabalho positivo de C para A, né? Ou melhor, de A para C, está do contrário, né? O volume de A para C aumenta, e aí a área seria a área do trapézio, que é uma área pequenininha, em comparação ao retângulo que tem o lado AB. Falei para vocês que eu posso descobrir a temperatura em cada um dos pontos, tá? Para saber a temperatura, eu preciso lembrar que a temperatura é proporcional ao produto PV. Quanto maior o produto PV, maior é a temperatura. No caso de um ciclo fechado, a variação da energia interna de um gás é sempre zero. E por que a variação da energia interna de um gás é sempre zero num ciclo fechado? Porque ele sai da temperatura A e ele retorna para a temperatura A. Não significa que não teve variação de energia de A para B, nem de B para C e nem de C para A. Nesses trechos todos, teve variação de energia, porque teve modificação na temperatura, tive modificação no produto PV. Mas quando eu olho no ciclo todo, ao somar todas essas variações de temperatura, eu sei que essas variações de temperatura vão dar zero. Então, eu falei tudo isso na aula passada, que foi muita coisa, tá? Na aula de hoje, eu vou falar de uma grandeza física chamada rendimento. O rendimento eu vou representar pela letra eta do alfabeto grego, que é esse N aí, com uma perninha um pouquinho maior, tá bom? Como é que eu calculo o rendimento de uma máquina? Como é que eu calculo um rendimento de um motor? Como é que eu calculo o rendimento monetário de uma pessoa ali no final do mês, né? As rendas que ela teve. Eu sempre calculo o rendimento comparando o que foi utilizado pelo sistema em relação àquilo que foi fornecido para o sistema. Então, eu poderia escrever que rendimento, por exemplo, é energia útil, isso é, a quantidade de energia que o meu sistema usou, quando comparado à quantidade de energia total que eu forneci para o meu sistema. Tá? Se eu utilizei toda a energia que foi fornecida, então a energia útil e a energia total seriam iguais, e aí o meu rendimento seria o número 1, que seria o maior valor possível para o rendimento de um sistema termodinâmico, tá? Nós não vamos falar apenas no número, nós vamos acrescentar aqui uma multiplicação por 100, exatamente para dar as nossas respostas em porcentagem. Então, se a quantidade de energia utilizada pelo meu sistema for igual à quantidade de energia total fornecida, esse sistema teve um rendimento que equivale a 100%. Nós podemos escrever rendimento ainda, quando a gente fala em máquinas, como sendo a potência utilizada pelo motor, quando comparada à potência total do motor. Esse P aqui não é de pressão, tá? Esse P aqui é de potência. Ok? E aí, potência é a relação entre energia e tempo, transformação de energia que uma máquina efetua durante um certo intervalo de tempo. Aí ficaria energia útil sobre tempo, energia total sobre tempo, cancelaria os tempos e voltaria para a expressão anterior, energia útil sobre energia total. Posso escrever ainda rendimento da seguinte forma. Para nós, a energia útil nós chamamos de trabalho. Tá? No caso de uma máquina térmica, a energia que realmente me importa num motor é o trabalho realizado por ele. E eu comparo esse trabalho com a energia total que foi fornecida. E a energia total que foi fornecida é o que nós chamamos de ΔQ, energia térmica. Isso aqui é uma maneira de eu calcular trabalho. Tá? Agora, se eu pensar na segunda lei da termodinâmica, que eu também já falei da segunda lei para vocês, o que diz
a segunda lei da termodinâmica, que meu sistema, ele não pode superaquecer, ele não pode ficar armazenando energia interna. Então, quando eu pego a primeira lei, eu sei que eu forneço energia, o meu sistema realiza trabalho, porém, ele armazena energia dentro dele, elevando a temperatura. Se eu continuar fornecendo energia, ele vai continuar realizando o trabalho, porém, ele vai continuar mantendo um aumento aqui na energia interna. Então, a segunda lei me diz que para eu não ter esse aumento de energia interna, eu vou precisar liberar essa energia interna, diminuindo a temperatura, e para isso eu preciso de uma fonte de energia que retire calor. E essa fonte de energia vai ser uma fonte de energia que nós vamos chamar de fonte de energia fria. E aqui fornece a energia na base de uma chama, né, de um aquecimento, nós chamamos de fonte de energia quente. Se eu pegar a segunda lei da termodinâmica, que é onde eu troco a energia interna do gás pela liberação dessa energia para uma fonte fria, se eu isolar o trabalho dessa expressão, eu tenho na segunda lei que o trabalho realizado por uma máquina térmica é a diferença entre a quantidade de energia que foi fornecida em relação à quantidade de energia que não foi utilizada e sim liberada para o meu sistema. Isso é, aquilo que não virou trabalho. Então, se entrou 100 joules de energia térmica e foi fornecido 80 joules para fonte fria, isso significa que meu trabalho foi um trabalho de 20 joules. É a diferença entre o que entrou e o que saiu aí das fontes térmicas no meu sistema. Vou pegar essa expressão aqui que eu escrevi para o trabalho, como a diferença entre as quantidades de energia térmica, e eu posso substituir isso na expressão do rendimento. Quando eu substituir isso na expressão do rendimento, a expressão do rendimento fica, então, quantidade de calor fornecida pela fonte quente, menos quantidade de calor fornecido pela fonte fria, dividido pela quantidade de energia total fornecida, lembrando que a quantidade de energia total fornecida, ela foi fornecida pela fonte quente. Então, aparece um ΔQ da fonte quente ali embaixo. Eu só troquei o termo trabalho. Embaixo, eu acrescentei a letra Q, exatamente porque era da fonte quente, que provém a energia total do meu sistema. Matematicamente, ΔQ da fonte quente e ΔQ da fonte fria estão no mesmo denominador, então eu poderia separar esses dois termos, mantendo eles no mesmo denominador. Então, ó, só uma maneira matemática diferente de eu escrever essa expressão do rendimento. Está tudo no mesmo denominador, gente. Então, o que eu escrevi aqui em cima, eu estou escrevendo aqui embaixo. Eu só separei os denominadores aqui para cada um dos termos, para cada uma das parcelas da minha expressão. Quando eu faço essa separação, veja que eu tenho um ΔQ da fonte quente, um ΔQ da fonte quente, eu simplifico, isso vai me dar 1, e aí eu escrevo o rendimento como sendo 1 menos ΔQ da fonte fria sobre ΔQ da fonte quente. Isto aqui é uma outra maneira também que a gente usa para calcular rendimento. E vejam que para o meu rendimento ser um rendimento de 100%, eu não posso ter quantidade de calor liberada para a fonte fria. Né? Essa quantidade de calor para a fonte fria tem que ser 0. Aí o meu rendimento dá 1. Sempre eu vou ter uma parcela de calor indo para a fonte fria, então meu rendimento nunca vai ser maior do que 1. Tem outra maneira de eu escrever esse rendimento? Claro que tem. Poderia escrever esse rendimento ainda da seguinte maneira. ΔQ é MC ΔT. Porém, ao invés de escrever MC ΔT, eu vou escrever como MC, temperatura da fonte fria, sobre MC, temperatura da fonte quente.
Como quem está recebendo essa quantidade de energia térmica e quem está recebendo essa quantidade de energia térmica é um gás, eu não posso esquecer que o produto M vezes C é capacidade térmica. Isso aqui seria a capacidade térmica do gás. E aí eu simplificaria esse pedacinho. Eu fico, então, com rendimento igual a 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Lembrando que nessas situações aqui, eu multiplico por 100 para dar a resposta em porcentagem, e ainda preciso lembrar que essa temperatura obrigatoriamente tem que estar na escala Kelvin, porque eu estou trabalhando com gás. Então, eu tenho aqui 3 expressões importantes em termodinâmica, quando eu falo em trabalho, quando eu falo em rendimento. A primeira é trabalho sobre quantidade de calor total fornecida, que é essa que está aqui em cima. Ela vai ser usada por nós em termodinâmica. A segunda é se eu souber a quantidade de energia recebida e a quantidade de energia liberada para um outro sistema. E a terceira é quando eu sei a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente, na qual o gás estará trocando energia térmica. Esse assunto eu não tinha falado na aula passada para vocês. Então, anotem essas informações aí no caderninho de física de vocês, porque vocês vão precisar dessas informações mais para frente em algum exercício que aparecerá aí na listinha de vocês, tá bom? Não lembro se eu peguei alguma questão de termodinâmica com vocês, dá uma olhadinha aí no caderno de física. Vejam se eu peguei, eu estava pegando aqui para todas as turmas do segundo ano, essa questão aqui, que não é um ciclo. Dá uma olhadinha no caderno de física de vocês se eu fiz essa questão comentada. Esse exercício que não é um ciclo. Se alguém tiver, me avisa aí no caderno. Ou que sim, ou que não. Olha, não temos esse exemplo. Eu acho que a sala de vocês é a única que eu ainda não fiz esse exemplo. Acho que noturno, não lembro se eu fiz também no MacNote. Matheus, eu fiz esse exemplo. Rafaele, Isa, Alexandre. Vocês estão lembrados? Se eu cheguei a fazer esse exemplo na aula passada? Algum exemplo? A joia Marina acha que não. Vou confiar aqui no achismo da Marina, certo? Se eu já fiz, então eu vou acabar fazendo pela segunda vez. Tá aqui o enunciado, trouxe o enunciado para mim a Lozinha, tá? E só de olhar para a figura, sem ler o enunciado, eu já consigo perceber que isso não é um ciclo. Eu espero que vocês também, só de olhar para a figura, também consigam perceber que isso não é um ciclo. Quando eu olho para a figura, eu vejo que AB está no sentido horário, pelo número 2 aqui em cima, ó, AB vai no sentido horário, e depois eu tenho um AB aqui embaixo com o número 1 indo no sentido anti-horário. Então, já me mostra que eu tenho 2 caminhos diferentes no mesmo exercício. Vamos dar uma olhadinha no enunciado, e aí nós vamos explorar todas as informações possíveis deste gráfico. O que diz o enunciado desse probleminha aqui para mim? Certa quantidade de gás perfeito pode passar de um estado A para um estado B por 2 caminhos possíveis. E aí ele me diz aqui, ó, caminho 1. Transformação isocórica, lembrando que transformação isocórica é o mesmo que isométrica, seguida de uma isobárica. Vamos dar uma olhadinha lá no gráfico para ver se isso aqui é verdade. O caminho 1 está aqui, ele foi de A até esse ponto onde está o número 1, por uma transformação onde o volume é constante, então realmente é isocórico. Depois ele foi desse ponto onde está o número 1 até B, por uma transformação que a pressão, tanto no 1 quanto no B, vale 3 vezes 10 à quarta, então é realmente uma transformação do tipo isobárica. Continuando aqui o enunciado. No caminho 2,
ele fez uma transformação isobárica seguida de uma isocórica. Então, vamos olhar aqui o caminho 2. Ele foi de A até onde estaria o número 2 aqui para mim, mantendo pressão constante. Então, é isobárica, a pressão valendo 6 aqui. Depois, ele foi de onde está o número 2 até o ponto B, por uma transformação onde o volume no ponto 2 e no ponto B vale o mesmo valor, 0,2. Então, é realmente uma transformação isocórica. Então, as informações que estão no enunciado ali correspondem às informações que aparecem para nós no gráfico quando a gente passa a analisar o gráfico. Responda. A que estado, A ou B, corresponde maior temperatura? Aqui não depende do caminho, tá? Tanto faz se ele for pelo caminho 1 ou pelo caminho 2, ele está indo de A para B. Para saber o ponto que tem maior temperatura, de repente TA pode ser maior do que TB, TA pode ser menor do que TB, TA pode ser igual a TB, eu não vou conseguir calcular esses valores, mas eu consigo saber se eles são maiores, quem é maior do que quem, se eles são menores, quem é menor do que quem, ou se eles são iguais. E de que maneira? Lembrando que temperatura é proporcional ao produto PV. Tá? Não posso calcular, porque eu não tenho no enunciado número de mols, eu não tenho no enunciado a constante dos gases perfeitos. Então, não vou fazer um cálculo, estou usando só o símbolo aqui de proporção. Pensando na temperatura do ponto A, no ponto A, o meu produto PV vai ser 6 vezes 10 à quarta, não posso esquecer de olhar o eixo, e mais, além de olhar o valor que está no eixo, eu preciso olhar a unidade de medida, tá certo? Precisa estar no sistema internacional. A pressão está no sistema internacional, porque ela está em Newton por metro quadrado. O volume está em metros cúbicos, o que faz parte do sistema internacional. Se o volume aparecesse em litros, eu precisaria transformar em metros cúbicos, multiplicando por 10 a menos 3. Então, preciso relembrar aí que existe uma relação entre litros e metros cúbicos. Aqui está tudo na unidade certinha, então eu não vou fazer nenhuma transformação, porque está tudo ok. Eu vou olhar apenas o produto PAVA. Então, seria 6 vezes 10 à quarta, multiplicado por 0,1, o que daria 0,6 vezes 10 à quarta, ou 6 vezes 10 à terceira. Não vou colocar unidade nessa temperatura, porque eu não sei qual é a unidade da constante dos gases, tá? Se tiver no sistema internacional, vai estar em Kelvin. Mesmo assim, ela não vai valer 6 vezes 10 a terceira, tá? Por quê? Porque eu tenho que saber o número de mols. E ainda tenho que dividir pela constante dos gases. Então, isso aí não é a temperatura, tá? Ela é proporcional a esse valor. E o TB é o produto do P no ponto B, que é 3 vezes 10 a quarta, multiplicado pelo volume, que é 0,2. 3 vezes 0,2 vai me dar 0,6, vezes 10 à quarta, que é o mesmo que 6 vezes 10 à terceira. Então, o que eu posso dizer sobre TA e TB? Eles estão na mesma proporção. Portanto, a temperatura A e a temperatura B são as mesmas. Posso dizer, então, que houve uma transformação isotérmica? Claro que não. Para ter uma transformação isotérmica, ele teria que ter ido de A para B numa curva, tá? E ele não foi de A para B numa curva. Ele foi de A para B por um processo isométrico seguido de isobárico, ou ainda de um processo isobárico seguido de um isométrico. Não tem isotérmico nessa transformação desse gráfico. Eu tenho apenas a temperatura do A coincidindo com a temperatura do B. Então, com isso, nós conseguimos responder aqui o item A.
dessa questão. Item B. Qual é a variação da energia interna do gás no caminho 1 e no caminho 2? Aqui eu preciso lembrar que energia interna, igual se eu chamei de delta EC, o livro chama de delta U, ela é calculada de que maneira? Ela é calculada como sendo 3 meios de NR delta T. Então, se eu pensar no caminho 1 e se eu pensar no caminho 2, eu vou perceber que essa energia interna vale zero. Por qual motivo? Porque não existe diferença de temperatura entre A e B, nem pelo caminho 1 e nem pelo caminho 2. A variação de temperatura de A para B, ela vale zero. E se ela vale zero, eu não tive variação de energia interna por nenhum dos dois caminhos. Se uma dessas temperaturas fosse diferente da outra, eu teria variação de energia interna, mas eu não conseguiria calcular essa variação de energia sem saber o número de mols e a constante do gás perfeito. Ok? Eu precisaria dessas informações. Então, já sabemos que, embora o ciclo não seja fechado, ele não teve variação de energia interna. Item C. Em qual dos caminhos é maior o trabalho realizado? Eu consigo calcular o trabalho realizado, tá? E aqui eu consigo calcular sem ser na proporção. Então, se eu for fazer pelo caminho 1, eu vou precisar do trabalho no trecho A até o ponto 1, mais o trabalho do ponto 1 até o ponto B, para saber qual foi o trabalho realizado aí nesse primeiro caminho, que seria o caminho 1. No caminho 1, a gente sabe que de A até 1, o processo foi isométrico, o volume não mudou. Então, o trabalho de A até 1, ele vale zero. Porém, teve trabalho no trecho que vai do ponto 1 até B. E esse trabalho que teve do ponto 1 até B, eu posso calcular de duas maneiras possíveis. Quais seriam essas duas maneiras? Eu posso calcular como P vezes ΔV, porque é uma transformação isobárica. Isso é o mesmo que a área da figura que eu tenho aqui embaixo da reta 1B. Essa área aqui, ó, desse pequeno retângulo, tá? É o mesmo que fazer P vezes ΔV, porque a base é o ΔV e a altura é o P. Então, numa transformação isobárica, a área corresponde exatamente ao produto P ΔV. O P a gente tem, é constante, 3 vezes 10 a quarta. O ΔV é de 0,1 até 0,2. Então, esse trabalho vai ser 3 vezes 0,1, que vai me dar 0,3, vezes 10 a quarta, que é o mesmo que 3 vezes 10 a terceira joules. Então, esse seria o trabalho no ciclo 1. Lembrando que eu troquei esse P por um 3 vezes 10 a quarta e troquei a variação do volume por, deixa eu achar a caneta vermelha aqui, variação do volume, eu troquei pelo 0,1. Foi isso que eu fiz. Caminho 2. Vamos dar uma olhadinha agora no caminho 2. No caminho 2, qual vai ser o trabalho realizado nesse caminho? Vou trocar meu marca-texto aqui por um marca-texto verde. Então, eu começo pelo trecho A2. Então, eu tenho o trabalho de A até o ponto 2, mas eu também tenho que pensar que esse gás foi do ponto 2 até o ponto B. Então, eu tenho o trabalho do ponto 2
até B. E se eu somar os dois trabalhos, eu tenho aí o trabalho pelo caminho 2. O que eu sei? Eu sei que de 2 até B é uma transformação isovolumétrica, então não tem trabalho sendo realizado, porque não teve variação de volume. E sei calcular o trabalho de A até 2. É a pressão lá em cima, no ponto A, vezes a variação do volume no ponto A, lá em cima. Tá? Lá em cima, no ponto a pressão vale 6, e aí é um 6 vezes 10 a quarta, então esse P é 6 vezes 10 a quarta, e a variação do volume é 0,1. Portanto, esse trabalho, que seria a área dessa figura aqui, ó, de tudo isso aqui, é sempre área total, tá? Até encostar no eixo do volume, ok? Isso aí, como é isobárico, é o mesmo que P delta V, né? Então, eu vou fazer aqui, vai dar um trabalho de 6 vezes 10 a terceira joules. O que significa que o trabalho foi maior pelo caminho 2 do que pelo caminho 1. Teve mais trabalho sendo realizado. Com isso, respondemos aí o item C. Então, item A está aqui em cima, o item B está logo abaixo do item A, e o item C está logo abaixo aqui do enunciado. Agora vamos para o item D. O que o item D quer saber? Em qual dos caminhos é maior a quantidade de calor trocada pelo gás? E quanto vale essas quantidades de calor? Então, ele quer saber qual caminho trocou mais calor com o meio externo. Aqui eu vou pensar na primeira lei da termodinâmica. ΔQ é igual a trabalho mais variação da energia interna do gás. Como a variação da energia interna do gás, tanto no caminho 1 quanto no caminho 2, foi zero, porque não teve variação de temperatura, isso implica que tanto no caminho 1 quanto no caminho 2, essas quantidades de energia térmica vão ser iguais aos trabalhos. Porém, esses trabalhos não foram os mesmos. Tá? O trabalho no caminho 1, ele vale 3.000 joules, ou 3 quilojoules. O trabalho pelo caminho 2, 6.000 joules, ou 6 quilojoules. Portanto, a quantidade de calor que foi trocada entre o gás e o meio externo é maior no caminho 1. Se ele realizou mais trabalho, é porque ele recebeu uma maior quantidade de energia térmica proveniente da fonte, tá certo? Então, aqui é um exercício onde a gente consegue analisar o comportamento de um gás em duas transformações por caminhos diferentes, tá? Que pode acontecer. Cuidado que se o ciclo fosse fechado, eu também concluiria que no ciclo fechado a variação de energia interna seria zero, porém o trabalho seria apenas a área aqui do retângulo. Tudo em ordem até aqui, tranquilinho, simples o problema. Tá? Eu vou fazer a chamada para pegar aí a presença da aula de vocês. Falta aí 5 minutinhos para eu terminar a aula. Na sexta-feira, eu não irei fazer a chamada, mas eu estarei disponível no Meet aqui de vocês para tirar dúvidas em relação à lista de transformações gasosas, tá certo? Então, eu vou. Não achei o diário de vocês agora, eu vou pegar a chamada por aqui, ó, pela minha lateral, tá? Depois eu passo aqui para o meu diário. Eu vou pegar pela lateral, porque o Meeting, ele não me manda em ordem alfabética a presença de vocês. E aqui, para mim, na lateral, opa, não quer descer a barra aqui, ele mostra em ordem
alfabética, que é uma vantagem na hora que eu vou passar para o meu diário. Então, pessoal, lembrando que na sexta é para esclarecimento de dúvidas. Portanto, é necessário que vocês tenham começado a trabalhar a lista de exercícios para chegar na sexta-feira e me fazer perguntas sobre essa lista, certo? Estou encerrando a aula de hoje por aqui, parando aqui a gravação de vocês. Tem aula gravada de exercício